Graça, paz e alegria. Nas quartas-feiras de abril e maio de 2023, permitindo o Senhor, nós vamos conversar a respeito de santidade. Vamos falar um pouco a respeito de santidade. E conversar mesmo, porque você pode participar dessa conversa nos comentários, entrando em contato também nas redes sociais, nos comentários na postagem desse vídeo. Você pode participar dessa conversa e podemos dialogar um pouco mais a respeito de santidade. Registro o ano 2023, porque afinal de contas essas mensagens ficando na internet podem ser acessadas em algum momento diferente. E então é bom deixar registrado em que momento elas foram elaboradas. Mas elas valem em todo o tempo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então elas valem em qualquer momento. Para começarmos a conversar a respeito de santidade, eu gostaria de te convidar a pensar a respeito de uma coisa. O que é realmente santidade diante do Senhor? Pense sobre isso enquanto estivermos meditando nessa sequência de mensagens a respeito de santidade. O que é santidade diante do Senhor? O texto bíblico para a nossa mensagem de hoje, o texto principal, encontra-se lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 26. Eu vou ler aqui. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meus. A vontade do Pai é que nós sejamos santos. O texto nos diz isso. Nós precisamos entender o que é isso, então, para que possamos viver a vontade do Pai. O Espírito Santo vai nos tocar, vai nos direcionar, mas nós precisamos também entender as coisas, como elas acontecem, como o mover acontece, o que o Senhor está falando conosco. Nós não temos como fazer se nós não entendermos. Se nós entendermos errado, o Espírito fala uma coisa e nós fazemos outra, não estamos fazendo a vontade do Senhor, não é mesmo? Então nós precisamos entender, mesmo que direcionados pelo Espírito Santo, nós precisamos entender as coisas do Senhor, discernir, compreender o que o Senhor tem para nós. Muitas vezes, a santidade está comparada apenas a um termo religioso. As pessoas acham que só se refere a questões religiosas. Só um ministro do evangelho pode ser santo, um monge, alguém muito especial que parece chegar a esse padrão de santidade, que parece que faz as coisas certinhas e todas em ordem, que parece ser um sacrossanto. Será que é isso que o Senhor tem? Será que é isso que o Senhor chama apenas alguns a serem santos? Não. O texto não diz que só alguns devem ser santos porque ele é santo. O texto chama a todos e todas. Todas as pessoas são chamadas a serem santas. Não é um chamado para alguns, para algumas pessoas. Não, é para todos. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Todos devem viver esse padrão do Senhor. Não é um privilégio ou uma prerrogativa de algumas pessoas apenas. É algo para todas as pessoas. O que nós precisamos entender, então, é o que é ser santo. O que é essa questão de ser santo? Ser santo é ser separado. No caso dos cristãos, nós somos separados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. Nós somos separados da vontade do mundo e da carne, o nosso próprio desejo, para buscarmos a vontade do Senhor. Nós somos chamados a nos negar a cada momento, deixar de lado a nossa vontade, rejeitar a carne, tomar a nossa cruz, que é símbolo de rejeição, de negação, e seguir a vontade do Senhor. Seguir na direção do que o Senhor nos apresenta, fazendo a vontade do Pai. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 16, versículo 24. Assim, ser santo não deveria ser algo estranho para nós. Não deveríamos achar que isso é só para algumas pessoas, ou só alguns parecem apresentar esse padrão de santidade. É um chamado do Pai para todas as pessoas, para todos nós. E Ele mesmo nos auxilia nessa caminhada na direção da vida em busca da santidade, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, aquilo que nos afasta de Deus, nos convence da justiça, que nós temos que fazer a vontade do Pai, pois Ele vai ser justo ao observar cada uma das nossas atitudes, e também nos convence do juízo, que se nós não fizermos a vontade do Pai, nós estaremos distantes dele e teremos um caminho de julgamento. Nós temos que tomar cuidado com essa coisa toda. Então nós devemos ser santos, e o Espírito Santo nos direciona nisso. O que é santificação?
Eu creio que santificação é uma extensão natural, uma continuidade obrigatória daquela experiência que nós temos quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Do momento da salvação, do momento do arrependimento. Nós não podemos dizer que tivemos uma experiência com o Senhor e não mudar depois disso. É na caminhada que nós mostramos os frutos dessa mudança na direção de uma vida de santidade. É na experiência de santificação que nós somos transformados. Isso acontece dia a dia, em cada momento da caminhada. Não é de uma hora para outra, de um momento para o outro, tudo está resolvido. Nós vamos sendo transformados, vamos crescendo na direção da vontade do Senhor. E Ele mesmo gera o querer e o efetuar. Ele mesmo nos direciona e nos fortalece e nos capacita para que possamos fazer a vontade dEle. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Ser santo é ser separado para a obra de Deus. Mas não no sentido apenas daquela pessoa que deixa tudo e vai para o ministério, vai para missões ou alguma coisa assim. É ser separado das coisas do mundo, da vontade do mundo, e viver de acordo com a vontade de Deus enquanto vivemos no mundo. Nós continuamos realizando tarefas no nosso dia a dia, continuamos convivendo com pessoas, continuamos indo a festas, eventos e tantas outras coisas. E no meio disso, nós devemos mostrar o padrão de santidade do Senhor na nossa vida. Devemos nos preocupar em realmente dar testemunho de que temos uma vida diferente, uma vida transformada. Ou pelo menos deveríamos ter essa preocupação. Deveríamos fazer isso na caminhada, não é mesmo? Deus é santo e Ele nos chama realmente para esse padrão de santidade, como nós lemos no texto de Levítico no começo dessa mensagem. A santificação, ela não é conhecer uma série de regrinhas, uma série de preceitos, uma série de normas, e aí então dizer, se eu seguir isso, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, isso não é santificação. Santificação é um processo que nasce no arrependimento, naquele momento em que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, quando reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do Senhor, e aí através da fé, nós temos a convicção dada pelo próprio Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16 nos diz isso. Nesse momento começa o processo de santificação, o processo em que nós buscamos mais a vontade do Senhor e vamos crescendo. Como acontece quando nós nascemos e vamos crescendo, aprendendo coisas novas a cada dia. Durante a caminhada cristã, a cada dia o Senhor nos direciona melhor, nos encaminha melhor, nós conseguimos discernir melhor a vontade do Senhor, Ele se revela um pouco mais, de tal forma que nós possamos entender um pouco melhor as coisas. É um processo, é caminhada, não é algo que acontece no estalar de dedos, é algo que acontece na caminhada, no dia a dia, e quando deixamos o Senhor agir na nossa vida. Vale a pena meditar também a respeito de uma coisa que... Bom, e se você quiser, você pode comentar no espaço abaixo, dizendo a sua resposta a respeito dessa meditação. Você pode fazer isso. Como eu tenho vivido essa relação de santidade? Como eu tenho vivido em relação a essa santidade que Deus me chama a colocar em prática no meu dia a dia? Como eu tenho demonstrado, como eu tenho colocado isso em prática no meu dia a dia? Meditemos a respeito disso e, se você quiser, claro, comente, participando e conversando mais a respeito dessa questão da santidade. Como você tem vivido isso diante do Senhor? Como você tem experimentado na sua caminhada essa realidade? Vamos meditar mais a respeito disso. E na próxima mensagem nós voltamos, permitindo o Senhor, para conversar a respeito de uma personagem bíblica que é muito interessante para pensar a respeito de santidade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.